igreja, a paz do Senhor. É uma grande alegria, né? A gente sempre poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E esse período, esse momento em que a gente tem participado dessas mensagens, eu creio que cada um que tem acompanhado, assim como eu, tem sido ricamente abençoado. Porque cada vez que a gente entra por essas portas, Deus fala conosco, Deus nos trata naquilo que a gente precisa. E eu tenho ouvido que muita gente tem sido ricamente abençoada. E eu creio que nesta noite também, que você possa sair daqui com algo mais no teu coração a partir desse encontro. E o tema, né, da semana, dos cultos semanais, são os encontros, né, que mudaram vidas. Encontros que transformaram pessoas, que fizeram pessoas que eram totalmente dependentes, totalmente insensíveis se tornaram sensíveis, pessoas que eram totalmente dependentes de alguma coisa ruim foram totalmente libertas, foram saradas, foram curadas a partir do encontro que tiveram com Jesus. E nesta noite a gente vai ver um outro encontro, porque no momento que a gente encontra o Senhor, a gente nunca mais é o mesmo. A gente passa por uma transformação. E nós nessa noite vamos acompanhar o encontro de Bartimeu com Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, como está ali, Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 35. Vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Versículo 35. O título é A Cura do Cego de Jericó. Versículo 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, por este momento, Senhor, de estarmos aqui reunidos para mais um encontro contigo, Senhor. Que Tu possas, Deus, nesta noite, falar tremendamente aos nossos corações. Que Tu venhas, ó Deus, atingir a cada necessidade, Pai. Tu conheces os Teus filhos, Pai. Como nós cantamos, Pai, Tu nos sonda, Tu sabes as nossas necessidades, as nossas fraquezas e limitações. Que Tu possas, Senhor, nesta noite, dar aquilo que eles vieram buscar, Senhor. Em nome de Jesus, toma o primeiro lugar. Por tudo nós já Te agradecemos. Amém, Senhor. Podeis assentar. Como fala aqui o texto, esse cego, este homem, estava sentado à beira do caminho. E Jesus estava passando. Ele estava indo para Jerusalém. Quando daria 8 dias, ele seria morto, crucificado. E morreria, cumpriria o papel dele, a missão que foi confiada por Deus a ele para a salvação da humanidade. E esse cego, esse homem, estava ali sentado.
quando a gente para pensar, se um dia nós perdermos a visão, né? Nós que temos a visão, que andamos, que vemos tudo, que somos independentes, a gente fica pensando como que seria, né, de nós cegos. E aquele homem estava ali à beira do caminho cego, mendigando. Por quê? Porque os cegos eram pessoas que dependiam de outras. Eram pessoas totalmente dependentes da ajuda e do auxílio de outras pessoas. Ele não podia trabalhar, por isso ele esmolava, mendigava. Então esse cego, Bartimeu, aqui no livro de Lucas, não fala o nome dele, mas em Marcos, que é a mesma passagem, fala que era o cego Bartimeu. Ele estava ali à beira do caminho, porque ele sabia que naquele lugar, naquele caminho estrategicamente, as pessoas passavam para ir a Jerusalém, iam para lá adorar o Senhor. Então, era a oportunidade que ele tinha de conseguir alguma coisa, de ter um recurso. Era um homem totalmente precisado, necessitado do favor alheio, daquilo que as pessoas davam a ele. Então a gente pensa na situação. Hoje em dia, graças a Deus, com a inclusão, os cegos hoje têm mais possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. Inclusive, eu que trabalho em escola, hoje em dia com a inclusão, eu tenho até computadores que são adaptados para os cegos. E hoje tem o sistema Braille, ele pode ler. Isso hoje facilitou muito, mas naquele período de Jesus não tinha. E a sociedade, ela discriminava também esses cegos. Por quê? Porque eles achavam que essas pessoas nasciam cegas por conta do pecado, que seus pais pecaram, por isso eles carregavam essa carga negativa, a cegueira. Então, imagine esse homem, a situação dele. Mas quando eu li, que eu meditei, que eu estudei sobre esse cego, sobre Bartimeu, e me veio toda a situação daquelas pessoas que são totalmente dependentes de alguém, aquelas pessoas que carecem de alguém, de outra pessoa. E uma coisa que me chamou muita atenção, que me trouxe, que me remeteu a todo o tema dessa passagem, que o cego, aquele homem que estava ali totalmente dependente, ele era um homem de ação. Ele era um homem que ele não ficava totalmente à mercê da situação que ele vivia. Ele tinha ações, e a gente vai ver durante a mensagem tudo aquilo que ele buscou para conseguir mudança na vida dele. Ele não achava assim, porque eu sou cego, eu estou sujeito a isso tudo, eu estou conformado com isso, não. Ele buscava mudança, e a gente vai ver isso durante a passagem, porque às vezes muitas pessoas se conformam com a situação que estão vivendo. Ah, não tem jeito para mim, ah, não vai adiantar. Mas quando a gente sabe, ainda mais nós que conhecemos o Senhor, que com Deus a gente pode todas as coisas. Esse homem, ele ainda não tinha tido oportunidade nesse momento. Vai chegar um momento à frente da passagem que ele vai reconhecer isso. Então ele era um homem de ação, ele era um homem que não estava ali conformado com a situação. Ele estava buscando uma mudança, ele estava buscando uma diferença, fazer algo de substancial na sua vida, uma mudança substancial. E esse cego, com essa situação totalmente difícil, ele era um homem que tinha seus sentidos aguçados, porque o cego, ele, por não ver, ele desenvolve os outros sentidos dele, como tato, como audição. E enquanto ele estava ali sentado, nesse momento da passagem, ele ouviu o tropel da multidão. Tropel é o ruído do barulho dos pés das pessoas andando. Então ele ficou ligado. Ele disse, olha, tem um movimento diferente aqui. Pessoas estão passando, mas não está como acontecia
Isso está no versículo 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele foi saber o que está acontecendo. É um movimento diferente aqui. E as pessoas anunciaram que era Jesus que estava passando. Jesus, o Nazareno. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele ficou curioso. Ele buscou algo. Jesus está passando, Jesus o Nazareno. Eles usam esse termo Nazareno para as pessoas que são naturais ou moradores da cidade de Nazaré, que é uma cidade próxima das montanhas da Galileia. Então ele ficou ligado, Jesus está passando. E por que todo esse tumulto, essa multidão? E no versículo 38, quando ele despertou que era Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algo que lhe chamou muito a atenção: ali durante essa passagem de Jesus, deveriam haver muitas pessoas ali com eles, caminhando, indo junto, assim como também deveriam ter outros necessitados ali à beira do caminho. Mas Bartimeu, ele teve uma ação, ele teve uma atitude. Ele, além de querer saber aquilo que estava acontecendo, ele reconheceu quem era aquele que estava passando, que não era qualquer um, era Jesus, o filho de Davi. Ele ouviu alguém falar: é Jesus o Nazareno. Ele podia falar: Jesus o Nazareno? É aquele de Nazaré? Não, ele retrucou como: Jesus, filho de Davi. Esse termo, filho de Davi, era um termo muito importante. Por quê? Os judeus, eles esperavam pelo Messias, por aquele que viria salvar o povo, por aquele rei da linhagem de Davi que viria. Mas só que aquele povo, ele não reconheciam Jesus como este homem. Os israelitas nessa época, os judeus, eles combatiam até Jesus porque Jesus se denominava o Messias. E eles não aceitavam isso. Mas aquele cego, ele reconheceu, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Então o que ele fez? Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a gente percebe com essa atitude dele? Percebemos que ele não estava disperso, ele estava ligado. Ele estava ali quando ele ouviu quem era, ele sabia que aquele homem era o único que poderia solucionar o problema dele. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão até na presença de Deus, mas não sabem ou não têm aquele desejo, aquela vontade de conhecer mais o Deus que ela serve. Porque a gente, quando conhece o Deus que a gente serve, a gente se entrega totalmente a Ele. Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente confia totalmente nele. E hoje, muitas pessoas estão ali, na beira da fonte, e morrem de sede, porque não tomam uma atitude de conhecer mais aquele a quem pode todas as coisas, aquele a quem Deus deu todo o poder e autoridade para mudar e transformar toda a vida. Então ele, uma das ações, uma das atitudes de Bartimeu foi essa. Ele reconheceu, mesmo sem enxergar, ele reconheceu a divindade daquele que estava passando, Jesus, o Filho de Davi.